E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Quero falar hoje sobre a importância da fé na vida do cristão. Fé é uma pequena, grande palavra que pode mudar o monte do seu lugar, como disse o Senhor Jesus. Não é fácil definir fé. O escritor da carta aos Hebreus, ele tentou no capítulo 11 da epístola dar uma definição de fé. Mas ele não ficou satisfeito com aquela definição. Então, ele resolveu apresentar uma série de experiências de homens e de mulheres de fé. Ele começou com Abel, dizendo que Abel, pela fé, ofereceu um sacrifício melhor do que Caim. Depois ele falou de Noé, que pela fé acreditou numa coisa difícil, o que nós chamamos na Bíblia de o dilúvio de Noé. Depois ele falou de Abraão, que pela fé Abraão saiu da sua terra e foi para uma terra que o Senhor lhe havia indicado. Ele obedeceu o Senhor. Depois ele falou sobre a fé de Sara, que tendo já idade, tanto ela como Abraão, eles teriam um filho que daria prosseguimento à descendência de Abraão. Ela acreditou. Então, nós temos 3 definições de fé que eu quero passar para vocês. A primeira definição de fé, ela vem da parte realmente do escritor da carta aos Hebreus, que diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção das coisas que se não veem. É bom aceitarmos essa definição. É uma definição bíblica. É uma definição que vem por inspiração do Espírito Santo nas palavras do escritor da carta aos Hebreus. Mas há uma outra definição de fé muito interessante. Um grande teólogo disse que fé é acreditar no que Deus já falou. Quer dizer, acreditar na palavra de Deus. O que Deus tinha que falar, Ele já falou através dos escritores da Bíblia, dos 66 livros da Bíblia. Ele estava tão convicto de que fé era acreditar na palavra dita do Senhor, que no último livro da Bíblia, ele faz 2 advertências. A primeira advertência é que se alguém lhe fizer qualquer acréscimo nas Escrituras, Deus acrescentará os flagelos escritos na Bíblia. Não podemos acrescentar mais nada, porque tudo já está dito. Se alguém perguntar para mim o que eu acho do divórcio, por exemplo, eu vou dizer, não, Deus já disse algo sobre o divórcio, eu não tenho nada mais que inventar. No livro de Malaquias, o Senhor define a posição dele em relação ao divórcio. Ele disse, eu odeio o divórcio. Então, fé, além de ser as coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, é também acreditar no que Deus já falou. E em terceiro lugar, ou melhor, a terceira definição de fé, e eu gosto muito dessa terceira definição de fé, é que fé é acreditar nos absurdos
É absurdo, mas eu creio. Interessante que lá no capítulo 11 de Hebreus, quando o escritor fala sobre pessoas de fé, ele inclui na citação Moisés. Diz que pela fé, Moisés rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó e preferiu sofrer com o povo de Deus. Moisés era homem de fé. Ele sempre acreditou nos absurdos. Deus disse a Moisés: Moisés, vai lá no Egito e tira o povo do Egito. Era impossível. Moisés não era líder. Moisés disse: eu não sei falar, eu não tenho a característica de um líder, mas eu acredito. Ele foi e tirou o povo. Depois Moisés passa a direção do povo para Josué. Josué continua tendo a mesma experiência, acreditando nos absurdos. Chegou às margens do rio Jordão, as águas do rio se transbordavam pelas suas ribanceiras, e Josué disse a Deus: e agora, Senhor? Como que nós vamos atravessar do outro lado? Deus disse: pega 12 homens, um de cada tribo de Israel. Eles tomam a arca do concerto, e quando eles molharem os pés, abrir-se-á um caminho no leito do rio Jordão, e vocês passarão. E assim ele fez. E aconteceu. Fé é crer nos absurdos. Talvez você está me ouvindo, achando esquisito, mas talvez você tenha um absurdo na sua vida. Um absurdo físico, uma doença, um absurdo emocional, um absurdo social, um absurdo financeiro, você não tem como resolver. Mas você quer acreditar, pois acredite, que Deus é Deus dos absurdos. A nossa fé é acreditar nos absurdos. E assim como Deus resolveu o problema de Moisés, Ele resolve o nosso problema também. Terminando, eu só quero lembrar vocês de uma expressão que vem lá em Hebreus 11. Capítulo 11, versículo 6. Diz o escritor: sem fé é impossível agradar a Deus. Amém. Qual a coisa mais importante que já aconteceu em sua vida? Foi a compra de um carro, a aquisição de uma casa própria, talvez o seu casamento ou até mesmo o nascimento do seu filho. Mas há algo muito mais extraordinário que pode acontecer na vida de um indivíduo. Eu me refiro à salvação em Cristo Jesus. A palavra de Deus é muito clara ao nos afirmar que a salvação ela só pode vir por meio da fé em Cristo Jesus, como um dom gratuito que Deus nos dá. Se o teu coração está batendo na direção de Cristo, se você está sentindo que Cristo de fato vai transformar a sua vida, então feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça, arrependa-se dos teus pecados e entregue sua vida totalmente ao Senhor Jesus. Deixe Cristo atuar em seu ser, deixe Ele transformar a sua vida. Tenha certeza que isso será a coisa mais extraordinária que lhe acontecerá. Que Deus abençoe você. Mas acima de tudo, não se acomode e intensamente busque a cruz do Senhor Jesus.